PSD. O vereador Lucas anotou errado aqui. É PSDB. Certo, vereadora Marisol. Então, em declaração de líder do PSDB, vereadora Marisol Santos da tribuna. Atos falhos, Freud explica, não vou por... Deixa bem claro, meu partido é o PSDB, minha janela partidária é só em 2028 e terei orgulho de manter a social-democracia brasileira. Vamos lá. Nesse espaço de declaração de líder, eu quero ocupar para fazer relatos de alguns momentos que a gente vivenciou nos últimos dias e que eu não tinha tido ainda a oportunidade de trazer. O primeiro deles, pode já colocar na tela aí, TV Câmara junto, é contar para vocês sobre um evento que nós realizamos no dia 25 de outubro, um sábado pela manhã. Preciso contar para vocês que 25 de outubro, tenho certeza que a maior parte dos colegas aqui sabe, inclusive, é o dia da democracia. E nesse dia da democracia, 25 de outubro, o Renova BR, que eu também já contei aqui para a comunidade e para os colegas vereadores, que eu estou cursando, né? Faço parte da escola, sou estudante do Renova BR, que é uma escola de lideranças políticas no Brasil. 50 mil interessados na seleção desse ano, 109 aprovados. Sou representante aqui do Rio Grande do Sul, com outras 3 pessoas, dessa escola de formação de lideranças que tem representantes de todo o Brasil. E no dia 25 de outubro, Dia da Democracia, o Renova BR promove também o Dia de Renovar o Brasil. E nesse dia, todos os seus estudantes em formação fazem nas suas comunidades algum tipo de ação, alguma iniciativa para renovar o Brasil. Como nós temos um entendimento muito claro de que a renovação do Brasil depende muito da participação das mulheres, nós fizemos um debate, um evento chamado Mais Mulheres, no Salão de Atos da UX, e reunimos mais de 80 mulheres de diferentes segmentos, de diferentes faixas etárias, com discussões muito importantes, desde a questão da segurança, da saúde, do empreendedorismo, do protagonismo jovem, das lideranças comunitárias, das mulheres na política. Foi incrível e eu queria compartilhar aqui com a comunidade, agradecer aos que participaram, as mulheres incríveis que participaram e também a toda a nossa comunidade. A gente chamava o evento de Mais Mulheres Tecendo a Renovação, porque no fim do evento nós construímos uma colcha de retalhos com algumas ações possíveis, ações práticas que nós mulheres podemos incluir no nosso dia a dia, para que a gente construa efetivamente e consiga renovar o Brasil. Então, quero agradecer aqui publicamente ao Renova BR por essa oportunidade que deu a todos os seus alunos para a criação desses momentos, dessas iniciativas, que foram diferentes no país inteiro, né? Em alguns lugares, uma feira de empreendedorismo feminino, em outros lugares um mutirão de limpeza de algum espaço da sua comunidade, do seu bairro, em outros mutirão de saúde, enfim, foi uma série de ações e que mostra que quando nós estamos todos juntos, nós conseguimos efetivamente trabalhar pela renovação do Brasil. Então, aí um agradecimento muito especial, está aí a foto das painelistas, né, que tiveram um primeiro momento de participação. Tivemos uma parceria importante do Grupo Mulheres do Brasil, do SESC, representado pela Lisiane Mieres, que está aí na foto, da Polícia Civil com a nossa delegada titular da DEAN, delegada Thalita. Então, agradecer imensamente a doutora Fernanda Grossi, também está a Paty Janczak, que falou lindamente sobre a questão do empreendedorismo feminino, né, a Tamires do Mulheres do Brasil. Então, quero agradecer a Marcele, falou sobre liderança comunitária como presidente de bairro. Então, agradecer a todas essas mulheres e a todas que participaram, que eu tenho certeza que foi enriquecedor para todas nós. Quero partir para um segundo assunto. Pode passar aí, Marizinha. Está aí. Quero passar para esse assunto, que é um convite muito especial aos colegas vereadores e também a toda a nossa comunidade. No próximo sábado, agora, 8 de novembro, nós teremos nesta casa, neste plenário, com a organização do Grupo Gotas de Vida e da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com DM1, frente parlamentar criada há pouco nessa casa, aprovada por unanimidade pelos colegas vereadores, e que tenho a alegria de ter
colegas aqui comigo também envolvidas na frente parlamentar, e agradeço muito. Nós estamos organizando para este sábado, pela manhã, um simpósio do diabetes tipo 1. O que a gente quer com isso? Trazer, mais uma vez, informação. Peço uma parte, vereadora Marisol. A gente fala muito pouco sobre isso. A gente não conhece, e a cada vez que eu me aproximo do Gotas de Vida, que é um grupo de famílias, né, de mães, que são extremamente envolvidas com esse assunto, a gente percebe claramente o quanto as pessoas desconhecem. E eu talvez não sei, mas se a gente conversasse aqui, né, vereadora Daiane, com os colegas vereadores, falasse sobre DM1, vereadora Sandra, será que as pessoas têm ideia do que é o diabetes do tipo 1? Alguém vai dizer, o diabetes é aquele que não pode comer açúcar? A gente confunde absolutamente com o diabetes adquirido, né? O tipo 2, enfim. A gente não tem a verdadeira noção. E ainda nessa casa, eu acho que a gente está um pouquinho mais à frente, porque nós já tivemos discussões nesse sentido, né? O Gotas de Vida já esteve aqui, já falou sobre o assunto, a gente já mostrou vídeos, que eu me lembro que o primeiro que me impactou profundamente foi ainda na legislatura anterior, que a gente via as criancinhas pequenininhas, né, com seus dedinhos todos furados, porque precisa ter um acompanhamento direto desses índices de glicemia, enfim. E aí a gente conseguiu, teve a conquista do sensor, né, do Libre, mas ainda tem dificuldade, principalmente nesses ambientes onde as crianças estão, né? A escola, por exemplo, como a escola faz, como é que é o acompanhamento? E para muitas famílias que precisam também entender um pouco melhor. Então, a gente vai ter programação a manhã inteira. Nós teremos aí a participação da doutora Bruna Camassola, da Mônica Menegatti, que é farmacêutica e que está à frente desse projeto do sensor, né, do Libre na Secretaria Municipal de Saúde. A doutora Márcia Punhales também, que é incrível e que atende lá no Seclim, que é na UX, também esse mesmo atendimento super importante para as crianças e adolescentes com DM1. Vamos falar sobre a questão da insulina, obviamente. Vamos ter roda de conversa com essas famílias para entender um pouquinho como é a convivência com o diabetes tipo 1, que eu posso garantir que ela não é fácil, não é simples. Então, a gente está pedindo que as pessoas façam as inscrições, o link, né, para a inscrição está nas nossas redes sociais aqui da Frente Parlamentar, mas está aqui também nesse QR Code, então quem quiser já buscar. É super importante, que é obviamente um evento gratuito nesta casa, nesse plenário, a gente quer levar informação. E tem certeza que cada pessoa que vier impacta outras tantas pessoas seguindo com as informações. Antes de passar a parte, eu quero só seguir nesse assunto para fazer um outro convite. Nós abrimos ontem, aqui na Prefeitura de Caxias do Sul, a exposição fotográfica Entre Fios Invisíveis, e esse é um convite também muito especial, para que todos possam comparecer, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre essa questão do diabetes tipo 1. Então, essas fotos mostram um pouquinho da cerimônia ontem, né, de abertura dessa exposição, que fica ali no mezanino, né, no segundo andar da Prefeitura. Está lindíssima. Quero convidar e quero agradecer demais a Cris Taufer, que é uma mãe do Gotas de Vida, inclusive, né, participante do Gotas de Vida, pela concepção, pela direção de arte, ao Diego Viesili, fotógrafo, as fotos estão incríveis, e as crianças que estão nessas fotos, né, as crianças DM1, Benjamin, a Giovana, a Júlia, a Helena e o Pedro. Parabéns. A gente tem absoluto entendimento de que é preciso transformar o invisível em algo visível, e aí, nesse caso em específico, transforma em arte, em fotografia, em emoção, em poesia. Então, as meninas do Gotas de Vida, Cris Taufer, a Ingrid, a Ivandra, a Juliana. Eu tive a oportunidade de falar ontem, inclusive, na abertura da exposição, o quanto vocês e essas crianças citadas têm transformado a minha vida na compreensão do que a gente precisa também estar mais atento e estar de olho. A exposição fica até o dia 14 na Prefeitura, então convido os colegas, convido a comunidade para que possam conferir a exposição e entender um pouquinho mais do que a gente está falando, e depois disso ela vai seguir para o Világio Caxias, de 16 a 30 de novembro, e também preciso agradecer aqui de todo o meu coração ao superintendente, ao David Hanner e toda a equipe de marketing, de comunicação, pela abertura do espaço e pela sensibilidade
por esse olhar também, para que a gente possa levar para a comunidade um pouco mais sobre DMU. Vereadora Marisol, rapidamente, parabéns pelo tema, por esse simpósio. É só quem tem um filho, um familiar que tem essa doença crônica, delicada, complexa, é um sofrimento, principalmente nas crianças, que às vezes tem que receber 20 picadas durante um dia, porque tem que estar sempre tendo o controle e a aplicação de insulina. Então, parabéns, olha, é uma das principais falas que eu já vi a senhora fazer aqui nessa casa, porque quando fala em saúde, é algo que toca em mim, e saúde é qualidade de vida. Parabéns pela pauta, por todo esse foco, e com certeza sábado será um grande evento aqui de informação, conhecimento, e que irá agregar muitos valores para todas as famílias que irão estar aqui prestigiando o evento. Obrigado. Muito obrigada, vereador. Encerro o meu espaço, convidando mais uma vez, reforçando, para que acompanhem a exposição que já está aberta na Prefeitura, no mezanino, e para que participem conosco no evento de sábado, dia 8, pela manhã, neste plenário. Obrigado, vereadora Marisol